Parte 11 do caso Dora. Eu acho que vocês podem perceber como ele dá detalhes, como ele trabalha um caso clínico e vai apresentando toda a trabalheira que ele tem para reconstruir a história dessa menina. E ele só passou 3 meses com ela. O caso não prosperou, ele teve... ele, na verdade, não deu continuidade. Vamos lá. Parte 11. A pobre mulher tinha esclarecido de maneira extremamente desagradável parte do comportamento de Dora. O que a governanta fora de tempos em tempos para Dora, Dora fora para os filhos de Herká. Tinha sido mãe para eles, ensinava-os, passeava com eles e lhes oferecera um substitutivo completo para o pequeno interesse que a verdadeira mãe mostrava por eles. Herká e sua mulher frequentemente falavam em divórcio, mas tal fato nunca se concretizou porque Herká, que era um pai afetuoso, não queria abrir mão de nenhum dos 2 filhos. O interesse comum pelos filhos fora desde o início um elo entre Herká e Dora. A preocupação dela com os filhos dele era evidente uma cobertura para algo mais que Dora a ansiava por esconder de si própria e dos outros. O mesmo se pode inferir tanto de seu comportamento com crianças, considerado à luz do comportamento da governanta com ela própria, como uma silenciosa aquiescência às relações do pai com Frau K., isto é, que ela estivera por todos aqueles anos apaixonada pelo Herká. Quando a informei desta conclusão, ela não concordou. É verdade que, de imediato, me disse que outras pessoas também, abre parênteses, uma de suas primas, por exemplo, uma jovem que passara algum tempo com eles em B, fecha parênteses, lhe haviam dito, abre aspas, ora, você está simplesmente apaixonada por este homem. Mas ela própria não conseguia lembrar de qualquer sentimento desta ordem. Mais tarde, quando a quantidade de material que surgira lhe tornara difícil persistir na negativa, ela admitiu que poderia ter estado enamorada de Herká em B, na tal cidade, mas declarou que desde a cena do lago tudo tinha acabado. Nota, comparem o segundo sonho. De qualquer forma, era certo que as censuras que fazia o pai de ser surdo aos mais imperativos chamados do dever e de ver as coisas sob o prisma que lhe era mais conveniente do ponto de vista de suas próprias paixões, estas censuras refluíram para sua própria mente. Nota. Surge então a questão. Se Dora amava Herká, qual o motivo para refutá-lo na cena do lago? Ou, de qualquer forma, por que sua negativa tomou forma tão brutal como se ela estivesse com raiva dele? E como podia uma moça enamorada sentir-se insultada por uma proposta feita com tato e sem ofensa? Outra censura sua ao pai era a má saúde dele. Era que a má saúde dele era apenas um pretexto e que ele a explorava em proveito próprio. Esta censura também escondia toda uma seção de sua história secreta. Um dia ela queixou-se de um sintoma confessadamente novo. Consistia em agudas dores gástricas. Abre aspas. A quem imita agora? Perguntei-lhe. E vi que tinha atingido o alvo. No dia anterior, ela tinha visitado as primas, filhas da tia que morrera.
a mais jovem ficara noiva, e isto dera à mais velha motivação para adoecer com dores gástricas, sendo enviada para Semmering. Semmering é uma estação de cura elegante nas montanhas, cerca de 80 quilômetros ao sul de Viena. Dora imaginou que era tudo inveja por parte da irmã mais velha. Ela sempre adoecia quando desejava alguma coisa, e o que ela desejava agora era afastar-se da casa para não ter que assistir à felicidade da irmã. Outra nota: uma ocorrência diária entre irmãs. Mas as dores gástricas de Dora proclamavam o fato de que ela se identificara com a prima que, segundo ela, era uma simuladora. Seus fundamentos para esta identificação eram que ela também estava invejosa da felicidade da moça, ou que via sua própria história refletida na irmã mais velha, que recentemente tivera um caso amoroso que terminara de forma infeliz. Nota 3. Examinarei mais tarde a outra conclusão que tirei destas dores gástricas, na página 75. Mas Dora também aprendeu, observando Frau K., as coisas úteis que as doenças podiam proporcionar. Herr K. passava parte do ano viajando. Sempre que voltava, encontrava a mulher com saúde abalada, embora, como Dora sabia, ela estivesse estado perfeitamente bem no dia anterior. Dora compreendeu que a presença do marido tinha o efeito de tornar sua mulher doente e que ela gostava de adoecer a fim de escapar aos deveres conjugais que tanto detestava. Nesta altura da conversa, Dora subitamente trouxe à baila uma alusão às suas próprias alternações entre boa e má saúde nos primeiros anos de sua infância em B, a tal cidade, e foi assim levada a suspeitar de que seus estados de saúde deviam ser considerados dependentes de algo mais, da mesma forma que os de Frau K. Abre parênteses. É norma de técnica psicanalítica que uma conexão interna ainda não revelada, anunciará a sua presença por meio de uma contiguidade, uma proximidade temporal, de associações, assim como no escrever, se A e B forem postos lado a lado, isso significa que a sílaba ab deverá ser formada com elas. Dora tivera um grande número de acessos de tosses, acompanhados de perda de voz. Será que a presença ou ausência do homem que ela amava tivera influência sobre o aparecimento e desaparecimento dos sintomas de sua doença? Se assim fosse, seria possível descobrir uma outra coincidência que denunciasse o fato. Perguntei-lhe qual tinha sido a duração média desses acessos. De 3 a 6 meses, talvez, respondeu ela. Quanto tempo duravam as ausências de Herr K? De 3 a 6 semanas também, foi ela obrigada a admitir. Sua doença era, portanto, uma demonstração de seu amor por K, assim como, para a esposa dele, era uma demonstração de repúdio. Só bastava supor que seu comportamento fora o oposto de Frau K e que ela adoecia quando ele estava ausente e passava bem quando ele voltava. E isto realmente pareceu ter acontecido, pelo menos durante o primeiro período dos acessos. Mais tarde, sem dúvida, tornou-se necessário obscurecer a coincidência entre seus acessos de doença e a ausência do homem que ela secretamente amava, para que sua regularidade não traísse seu segredo. A duração dos acessos permaneceria, então,
como um traço de seu significado original. Parando por aqui para não ficar muito grande. Saímos da parte 11 e vamos entrar na 12.